A paz do Senhor Jesus, meu irmão, pastor Marinaldo, mais uma matéria do curso CPO, é o curso de preparação de obreiros da Escola de Obreiros da UMEM, da União dos Militares Evangélicos da Marinha. Aula passada, estudamos sobre administração eclesiástica e agora vamos para a matéria homilética. E nesta matéria, nós temos tópicos e objetivos a serem alcançados. Então, neste momento, eu quero dizer para você que os tópicos a serem estudados nesta matéria homilética são conceituar homilética, mencionar os termos ligados à homilética, apresentar as regras técnicas de como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos, explicar como usar cada tipo de sermão e descrever o esqueleto do sermão. Então, esses são os 5 tópicos que nós temos nesta aula. E dentro desses tópicos, nós devemos alcançar objetivos. E quais são os objetivos a alcançar nesta aula? O primeiro é definir, homilética. O segundo, compreender os termos ligados à homilética. O terceiro, identificar as regras técnicas de como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos. Analisar cada tipo de sermão e demonstrar a estrutura do esqueleto do sermão. Então, esses são os objetivos a serem alcançados nesta aula. Então, neste momento, eu te convido e bons estudos e que o Senhor Deus possa, assim, abrir o entendimento, dar paciência, inteligência, capacidade para assimilar e aprender no nome santo de Jesus. Vamos lá? Homilética é o conceito. A homilética pode ser definida como a ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso público. Então, você está vendo aqui que ela já não se restringe a um grupo de pessoas, mas tanto está para o público no meio secular, como no meio evangélico. Então, a homilética, ela era praticamente a oratória de alguns anos atrás. Mas na era cristã entrou essa matéria e eu digo que praticamente, essa matéria é a arte da preparação e comunicação de sermões. Então, se eu fosse definir, aí já está a primeira definição desta matéria, a homilética. A homilética pode ser definida como a ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso público. Em termos mais simples, como eu falei, é a arte da preparação e comunicação dos sermões. Que maravilha, que conceito maravilhoso, A palavra homilética deriva-se do termo homilétique, que significa o ensino em tom familiar. Este verbo tomou forma na era cristã, meu irmão, resultando no termo homilia, que designa pregação feita nos lares em forma de conversação. Ligada à homilética, aparecem 3 outros termos muito relacionados entre si, mas distintos quanto o significado. São eles, meu irmão, a oratória, a eloquência e a retórica. Vou repetir para você. Ligada à homilética, aparecem 3 outros termos, que é um dos objetivos que nós temos aqui nesta aula. Muito relacionado entre si, mas distinto quanto o significado. Quais são eles? A oratória, a eloquência e a retórica. Então vamos ver a definição de cada um desses termos, louvado seja o nome do Pai.
porque isso vai aperfeiçoar o ensinador, o pregador. Então, dito aqui já a sua definição, visto aqui os 3 termos, vamos à definição de cada um. Oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Então, a oratória é isso, né? Muitas pessoas no meio seculares, como aqueles que dão palestra, a advocacia, né? Os pedagogos, se utiliza muito da oratória. É a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. A eloquência, tem uns que é mais agitado, né? Tem outros que é mais calmo. Cada um tem um jeito. Você vê aqueles pregadores, aquelas pessoas mais agitadas, você vê aquelas pessoas menos agitadas. Então, a eloquência pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória. Como eu estou te falando, tem pessoas que gesticulam mais, tem pessoas que falam um tom mais alto, tem pessoas que falam num tom mais baixo. Isso aí é a natureza de cada pessoa, mas que pode ser aperfeiçoada e melhorada, né? Então, vamos ver aqui, né, que é o dom natural da palavra. Então, tem pessoas que têm o seu modo de ser, né? Já nasceu com esse dom natural da palavra e vai desenvolvendo de modo coordenado, coerente e fluente. Então, aqui na realidade, você vê que um vai puxando o outro. A oratória, em público, eloquência, uma naturalidade, um dom natural que a pessoa tem. Você que tem medo de falar no público, pode aperfeiçoando, melhorando e pode chegar a um nível bastante alto, até mesmo igual àquele que tem o dom natural da palavra. Eu gosto muito da advocacia, quando ele está em plenário, né? Um ali defendendo, o outro acusando, e o conhecimento junto. É muito lindo essa eloquência. Pregadores que têm o dom da palavra e que, na realidade, usa a palavra de Deus para, assim, estar falando a verdade que a palavra é dita. Nós não precisamos utilizar isso aí, a eloquência, a oratória, para estar querendo persuadir ninguém de forma errada. Mas é lindo, é um encantar quando você escuta uma boa pregação. Não há mais nada de fascinante, satisfatório do que você ver uma boa pregação, uma pregação dentro da palavra de Deus, né? Então, você tem aí esses termos que ajudam bastante. E você que não tem, pode alcançar isso, treinando, estudando, aplicando, se desenvolvendo, até chegar a um nível bastante alto. A outra é a retórica. A retórica é o estudo teórico das regras que desenvolve e aperfeiçoa o talento natural da palavra. Está vendo aí? Então, a retórica é o estudo teórico das regras que desenvolve e aperfeiçoa o talento natural da palavra. Então, se você não tem, né, você está vendo que a homilética, ela oferece para você que é mais tímido, menos tímido, não tem o talento natural, mas dentro da oratória, você vai se aperfeiçoando até atingir um talento bastante natural da palavra. Baseados em quê? Isso aí, na observação e no raciocínio. Então, a homilética tem esses 3 termos importantes para te ajudar: a oratória, a eloquência e a retórica. A homilética apresenta as regras técnicas de como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos, tanto bíblico como extra-bíblico, ordenando os pensamentos e dosando-os com a graça divina
do Pai. Então, quando você coloca o teu joelho no chão, você se prepara, né? Através do estudo teórico, você estudou a homilética nos seus termos ali de oratória, eloquência, retórica, aí você vai se aperfeiçoando, começando a trabalhar e fazendo um bom sermão com a unção divina. Tem pessoas, meu irmão, que não fizeram curso nenhum, mas que são comunicadores muito melhores do que aqueles que estudaram bastante. São comunicadores por excelência. Por quê? Porque busca a unção divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro da homilética, dentro das regras técnicas para aperfeiçoar o pregador dentro do seu conhecimento, tanto bíblico como extra-bíblico, ordenando os pensamentos e dosando ele com a unção de Deus, nós vamos destacar a observação, a consulta e a discussão. Então, aí está apresentado para você as regras técnicas que você pode usar dentro da homilética. Quais são essas regras técnicas? A observação, a consulta e a discussão. Só para a gente aqui voltar, os 3 termos que nós vimos dentro da homilética, os 3 termos, quais são eles? Oratória, eloquência e retórica. Esses são os termos, muitos relacionados, mas são distintos entre si. Agora, dentro da homilética também, você tem as regras técnicas. E quais são essas regras técnicas para melhorar o nosso desenvolvimento na preparação do sermão, na apresentação de uma pregação, de um estudo? A observação, a consulta e a discussão. Então vamos lá ver cada uma delas. Olha só, a observação se realiza em 2 direções primárias, A primeira é para fora. Então a observação se realiza em 2 direções. Qual é a primeira? Para fora. Quando colhemos impressões do que se passa ao nosso redor. O pregador deve estar sempre atento a várias coisas e fator externo para tirar lições e ideias sugeridas. Então, meu irmão, nós, na realidade, quando estamos na igreja, sentados no púlpito ou na nave da igreja, o culto ali é para nós participarmos e ficarmos atentos espiritualmente, escutando o que diz a oração, os louvores, a palavra, glorificando o nome de Deus, intercedendo pelo pregador, porque vai ter uma oportunidade para louvar, uma oportunidade para trazer um versículo da palavra de Deus, e sempre dando glória e aleluia. E com os olhos espiritualmente voltados para o que vai acontecer ali, porque ali está acontecendo muitas coisas. A observação ela é muito importante. Como também tem pregador que ele entra na igreja e ele está observando tudo. Às vezes não pode cair uma caneta, um papel. Eu mesmo, uma vez, estava no culto, eu era diácono e fiquei na porta, e ali eu tinha limpado o terreno da igreja. Estava um sol, depois da escola bíblica dominical, e nós trabalhamos na limpeza daquele terreno para fazer um evento ali da igreja, e o sol queimou a minha careca. E ficou vermelho, mesmo sendo moreninho, ficou um pouco vermelho e ficou espelhando. E o pregador olhou lá do púlpito, quando estava pregando para a portaria onde eu estava, e falou, apontou, dizendo que eu deveria me aplicar mais na obra de Deus, no tempo da obra de Deus, do que no tempo da praia. Mas não era nada disso. E o pastor, no final do culto, chamou e falou, o irmão está assim com a sua cabeça brilhando bastante, o sol que bateu ali, porque estava trabalhando, domingo. Não foi evangelizar, mas limpando o terreno.
Então tem pregador que fica olhando bastante coisa. E às vezes quer profetizar coisas que não veio da parte de Deus. Então, a observação é para voltarmos com os olhos espirituais para o desenvolvimento do culto, irmãos. Não querer pegar coisas ali que são externas para profetizar, para dizer que é mais espiritual do que um ou outro. Então, a observação ela é muito importante. E a direção primeira dela é para fora, quando colhemos impressões do que se passa ao nosso redor. O pregador deve estar sempre atento a várias coisas e fator externo para tirar lições e ideias sugeridas. É por isso que eu ainda defendo que o pregador chegue ainda na hora da oração, quando for iniciar o culto. Tem igreja que leva você agora para uma sala e o pregador sai de lá como se fosse uma estrela só na hora da pregação. É bom, mas eu acho que o pregador tem que estar participando do culto, observando o desenrolar espiritual do culto para ver o que Deus quer para aquela noite. Agora, não aquele pregador que vai profetizar coisa para dizer que é mais espiritual do que um outro. Me lembro uma vez que teve um pregador que falou assim, para uma irmã que estava grávida. Ele profetizou, olhou para a irmã grávida e profetizou assim: a irmã está grávida e está pedindo muito que seja um menino, um homem. Agora, se a irmã duvidar, pode ser menina. Então, irmão, esse observador, esse pregador, esse profeta, veja que ele não errou. Está pedindo um menino, mas se duvidar, pode ser menina. Então, é através do raciocínio e da observação. Então, tem que ter bastante cuidado com essa observação externa, para fora. E a outra observação, a segunda observação, é a observação para dentro. Uma análise introspectiva, isto é, observamos o nosso interior, essa análise introspectiva, interna. Vamos observar o nosso interior. Às vezes, nós pedimos uma palavra de Deus e, de acordo com a situação que nós estamos passando, nós queremos transmitir isso para fora, na pregação. Então, observar o nosso interior e vamos colher informações quanto aos nossos sentimentos, ansiedade, satisfação, desejos. Mas eu não posso também ser um pregador e chegar no púlpito e contar os meus fracassos. Irmão, estou passando por isso, situação tão difícil, vim pregar hoje, mas só a graça de Deus. Então, o que você vai passar para quem te ouve, para quem te escuta? Uma pregação de derrota? Não precisa você fazer isso. Na hora da pregação, mesmo que a gente passe por algum momento difícil, mas a hora da pregação é você levar uma palavra de consolo, uma palavra de pessoas que estão ali esperando uma palavra de consolo para que Deus possa operar maravilha. Eu vou pregar com dificuldade, talvez alguém pregue com dificuldade, mas a nossa pregação e a nossa oração é que Deus resolve. Eu tenho que ter fé naquele exato momento. Porque se eu não tiver fé na minha própria pregação, naquilo que eu estou pregando, eu não vou viver. Então, o pregador, ele faz essa avaliação interna, mas os seus sentimentos, as suas ansiedades, as suas insatisfações, os seus desejos ali, mesmo que ele passe por um momento difícil, não podem estar passando para as pessoas negatividade. A consulta, meu irmão, a consulta é o método eficaz no aprimoramento do conhecimento geral. Uma palavra, uma ideia, um assunto pode nos levar aos livros de pesquisa. Então, isso é importante. Então, nós vamos ver que isso aqui é muito útil no sermão temático. Então, você vai consultar. Então, você tem uma ideia, você tem um tema, você vai consultar. Então, consulta é o método eficaz.
no aprimoramento do conhecimento geral. Uma palavra, uma ideia, um assunto pode nos levar aos livros de pesquisa. Todo pregador, meu irmão, deve ter sua biblioteca, que deve conter livros de geografia, livros de história, livros de teologia sistemática, comentários bíblicos, concordância, dicionários e etc. Está começando agora, é caro esses livros, tenha pelo menos uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo. Aprenda a manusear esta Bíblia. Depois, comece aí com comentários bíblicos, concordância, dicionários e vários outros livros, que tem muitos livros bons aí. Agora, não deixe de pesquisar, ler a Bíblia. Se o pregador não se aplicar em estar lendo a Bíblia, não ter o seu momento ali de devoção, de leitura da Bíblia, vai ser difícil ele se tornar um bom pregador. Porque livros nós lemos e é bom. Agora, quer se aplicar na pregação, no ensinamento, na palavra de Deus, tem que ler a Bíblia, meu irmão. Então é isso aí. Então tenha a sua biblioteca em casa. Eu te recomendo, inicialmente, uma Bíblia de estudo. Discussão é outra forma de buscar conhecimento. É a discussão. O resultado das observações e consultas feitas poderá ser levado à discussão. Aonde? No estudo em grupo. Então você ali, observou, consultou, mas não entendeu muito o assunto, forma um grupo e forma ali um estudo para escutar a ideia de cada um. Às vezes, a gente tem dúvida em uma palavra, num tema, em uma passagem, é bom escutar outros pregadores mais experientes, para ver se a gente realmente está falando a mesma coisa, se está coerente, se está dentro da palavra de Deus, o que nós estamos ali pregando e ensinando. Então, o estudo em grupo é muito bom. É um estudo desenvolvido em cooperação, quando não se consegue sozinho captar o entendimento em determinado assunto. Então, é muito bom, meu irmão. E esse trabalho de estudo em grupo me ajudou muito, me aperfeiçoou um pouquinho. Eu era um pouco impaciente em escutar, sempre querendo a palavra rapidamente, mas o estudo em grupo, eu comecei a escutar mais outras pessoas e na minha hora de falar, aí eu entrava no momento certo. Então me aperfeiçoou bastante, me remodelou eu escutar. E escutar é muito bom. Escutar as pessoas é muito bom. Você aprende muito. Então, você tem aí, louvado seja o nome do Senhor, essas teorias todas, e que neste exato momento você possa estar atento no que foi falado e ensinado aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então, neste exato momento, nós conceituamos a homilética, falamos dos termos ligados à homilética e apresentamos as regras técnicas de como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos. Porque agora nós vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouquinho na aula seguinte. Muito obrigado, fica na paz e já já estamos de volta.